Que bom que o sol tá teimando em querer romper as nuvens, porque tá quente, mas agora tá quente, mas em casa não tá quente, tá frio. Eu sinto frio muito, sei lá. Mas eu quero falar. Hoje eu não vou falar nem de tempo, nem de trânsito, nem de bairros, nem disso, nada disso. Hoje é diferente. Eu vou tentar falar um pouco mais de mim hoje, sem entrar muito, mas eu vou entrar um pouco. Espero depois que isso seja útil a alguém, porque sempre a gente pensa que, pelo menos o meu intuito, né, em tudo que eu tento fazer aqui, eu quero que seja bom para alguém, nem que seja para uma pessoa, eu sempre falo isso. Sendo bom para um, nossa, que bom, que maravilha, que espetáculo. Pois é. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma doença chamada doença de Crohn. Ela é uma doença autoimune, sabe? E ela ataca, assim, pelo menos no meu caso foi assim, o sistema imunológico. Então, e junto com isso tem uma grande inflamação, que é, no meu caso, de novo, tem pessoas que eu fiquei sabendo que essa doença ataca outros órgãos, foi o meu intestino. Então, assim, eu vou tentar até ser muito breve, que esse assunto ele não é fácil para mim. Até hoje não é fácil para mim. Faz uns anos, né, que isso aconteceu. Essa doença, ela não tem cura, não. Um dia eu falei isso para um médico meu, ele falou, meu, não tem cura isso não. Isso pode melhorar com o tempo, mas cura, tira isso da sua cabeça. E ele falou, ela pode ficar, como que ele falou, sem, ai, queria lembrar a palavra, mas não sei se eu vou conseguir. É como se ela estivesse dormindo, né? Mas a palavra é outra, tá bom? Eu não lembro. Sem atividade. Ele falou, está sem atividade. Eu falei, tá bom. Mas para quem teve a doença de Crohn do jeito que eu tive, eu quase morri por algumas vezes. Eram sintomas muito fortes, muita dor, muita febre, muito sangramento, muita coisa, muito medo, muito pavor, tudo é muito. E foi tudo muito, porque na minha vida é assim, é tudo muito. Mas eu sobrevivi, né? Às crises, às internações, às cirurgias, que teve algumas aí. E eu tô aqui agora, falando aqui com quem quiser me ouvir. Falam que essa doença ela não é comum. Não é, na época que ela veio pra mim, que ela apareceu em mim, não era comum aqui no Brasil. Não era comum mesmo. É comum dos países frios, nórdicos. Eu precisei dar uma pausada porque eu tava no trânsito, muito trânsito. E eu tava achando que tava perigoso porque, enfim, vou terminar isso rapidamente, tá bom? Então, eu tava falando que aqui no Brasil, na época que me ocorreu esse problema, era incomum, foi difícil, muito difícil diagnosticarem corretamente o que era, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que não fazer, mas eles mesmos não sabiam, porque era uma coisa tão difícil aqui num país tropical, porque acho até que eu já falei, mas não sei se eu já falei, era uma doença nórdica, uma doença dos povos mais do gelo, né? Mas enfim. E aí foram todos
Eu tive todos os agravantes dessa doença. Todos, 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 todos. Eu não sei como foi que eu consegui. Foi Deus, né, gente? Eu não tinha que ir naquela hora, nem naquele momento e nem naqueles momentos. Não foi um momento, só foram muitos. E então eu sobrevivi. Aí o que eu quero dizer com isso é: se você tiver qualquer coisa, uma doença, um mal-estar, uma dor, um incômodo, seja lá o que for, gente, tem tanta coisa nesse mundo que é difícil, né? Principalmente quem passa por determinadas coisas, conviver com essas determinadas coisas e encontrar ajuda, né? Mas não fique em casa, não, por favor. Procure ajuda de pessoas preparadas para te ajudarem. Não fica sofrendo, e principalmente se você tem diagnóstico dessa doença de Crohn, ela é muito sorrateira, né? Chega assim como se nada fosse, mas de repente ela vira um turbilhão e acaba com a vida da gente, acaba, de verdade. Então, terminei e vou concluir para fechar tudo com essa frase que eu achei por aí, achei muito, serve muito para mim. De gota em gota, o mar volta a ser mar. Que isso sirva para vocês também. Até mais. Obrigada.